Hospital São Miguel está localizado em uma região antiga e decadente da cidade de São Paulo, Brasil. Construído na década de 1940, o hospital já foi uma referência na área médica, mas com o passar dos anos, a estrutura envelhecida e a falta de manutenção transformaram o local em um labirinto de corredores escuros e frios. O hospital fica próximo a um cemitério centenário, o Cemitério da Consolação, conhecido por seu ambiente melancólico e as histórias de assombrações que cercam suas tumbas e mausoléus. Esse cemitério, com suas árvores antigas e monumentos funerários, cria uma atmosfera pesada que parece invadir o hospital. Rua dos Anjos, onde o hospital está localizado, é uma rua estreita e mal iluminada, cercada por prédios abandonados e lojas fechadas. À noite, as luzes de neon dos bares próximos lançam sombras inquietantes nas fachadas envelhecidas, e o som distante de sirenes e conversas abafadas contribui para a sensação de isolamento. O Hospital São Miguel tem 3 andares, com a ala psiquiátrica localizada no 3º, onde o caso da paciente 305 ocorreu. Essa ala, em particular, é conhecida por sua atmosfera opressiva e pelas histórias que circulam entre os funcionários e pacientes sobre gritos inexplicáveis, visões de figuras sombrias e uma sensação constante de estar sendo observado. O caso da paciente 305. Dr. Marcos Vilar era um médico respeitado e experiente, com anos de plantão noturno no hospital público mais antigo da cidade. Ele já tinha visto de tudo: acidentes horríveis, doenças raras e até mesmo a morte de perto, mas nada o preparou para o que aconteceu naquela noite chuvosa de agosto. Era uma madrugada como outra qualquer, exceto pela tempestade que rugia do lado de fora, com raios que pareciam rasgar o céu em 2. O hospital estava estranhamente silencioso, com a maioria dos pacientes dormindo sob o efeito de sedativos ou cansaço. Dr. Marcos estava revisando alguns prontuários quando recebeu um chamado urgente pelo interfone. A voz da enfermeira, trêmula e quase inaudível, pediu para que ele fosse imediatamente ao quarto 305. O quarto 305 ficava em uma ala isolada do hospital, onde geralmente eram mantidos pacientes com distúrbios psiquiátricos graves. A ala tinha uma reputação sombria entre os funcionários, que evitavam falar sobre isso, mas havia histórias de gritos inexplicáveis durante a noite e até mesmo aparições. Dr. Marcos, sendo um homem da ciência, nunca deu ouvidos a tais superstições. Quando ele chegou ao corredor da ala psiquiátrica, notou que as luzes pareciam mais fracas do que o normal, quase piscando, e a temperatura havia caído abruptamente. O som da tempestade parecia distante, como se estivesse preso em outra dimensão. Ele sentiu um arrepio subir por sua espinha, mas se forçou a continuar. Ao entrar no quarto 305, a primeira coisa que notou foi a jovem mulher deitada na cama. Seu nome era Lúcia, e ela havia sido trazida pela polícia mais cedo naquela noite, encontrada vagando sozinha em um cemitério na periferia da cidade. Ela estava coberta de lama, com os olhos arregalados e perdidos, murmurando sobre sombras e sussurros. A equipe médica havia decidido mantê-la sob observação, mas nada poderia prepará-los para o que estava por vir. Lúcia estava deitada de costas, os olhos fixos no teto, mas não era um olhar vazio. Era como se ela estivesse observando algo que ninguém mais conseguia ver. Dr. Marcos tentou acalmá-la, aproximando-se devagar, mas assim que entrou no quarto, a temperatura pareceu cair ainda mais, a ponto de sua respiração sair em pequenas nuvens de vapor. "Está frio aqui?" Lúcia sussurrou de repente, sem mover a cabeça. A voz dela era frágil,
quase infantil, mas carregava um tom de desespero. Eles estão aqui comigo. Antes que Dr. Marcos pudesse responder, as luzes do quarto começaram a piscar violentamente, lançando sombras dançantes nas paredes. Ele se virou para pedir ajuda pelo interfone, mas este estava mudo, e o silêncio absoluto do hospital só aumentava a sensação de pavor. Quando ele se voltou para Lúcia, viu que seu corpo começava a se contorcer de uma maneira antinatural, como se algo invisível estivesse tentando se apoderar dela. De repente, Lúcia começou a convulsionar violentamente, seus braços e pernas se movendo como se fossem marionetes manipuladas por uma força cruel e invisível. Ela gritava palavras em uma língua desconhecida, uma mistura de sussurros e gritos que ecoavam pelas paredes do quarto. O som era ensurdecedor, como se várias vozes estivessem saindo de sua boca ao mesmo tempo. Dr. Marcos tentou segurá-la, mas assim que tocou sua pele, sentiu uma onda de gelo que o fez recuar. Então ele viu algo que fez seu coração quase parar. No canto do quarto, onde a luz não alcançava completamente, uma sombra densa e pulsante começou a se formar. A sombra tinha uma presença quase física, absorvendo a pouca luz restante e crescendo em tamanho, até que começou a se mover em direção à cama. A sombra parecia ter olhos, pontos de escuridão ainda mais profundos que o resto de seu corpo nebuloso. Ela avançou lentamente, mas com uma intenção clara, como um predador que encontrou sua presa. Dr. Marcos estava paralisado, incapaz de se mover ou desviar o olhar. Ele sentiu como se estivesse sendo sufocado por uma mão invisível que apertava seu peito, dificultando a respiração. Lúcia parou de se contorcer subitamente, ficando rígida como uma estátua. Seus olhos reviraram, mostrando apenas o branco, e sua boca se abriu em um grito silencioso. A sombra, agora bem ao lado da cama, começou a se fundir com o corpo da paciente, como se estivesse sendo absorvida por ela. Desesperado, Dr. Marcos finalmente conseguiu romper a paralisia e correu para fora do quarto. O corredor estava deserto. O hospital parecia um labirinto abandonado, e o tempo parecia ter desacelerado. Quando ele finalmente encontrou a equipe de enfermagem, ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. Eles correram de volta ao quarto 305, mas era tarde demais. Lúcia estava morta, com o corpo ainda rígido, seus olhos fixos em um ponto no teto, mas com uma expressão de puro terror gravada em seu rosto. O quarto estava estranhamente frio, e uma sensação de mal-estar enchia o ar. O monitor cardíaco mostrava uma linha reta, mas os sinais vitais não eram o que mais perturbava a equipe médica. Era a presença ainda palpável da sombra, uma sensação de que algo, ou alguém, estava observando-os, ainda à espreita. A autópsia não revelou nada anormal, e a causa oficial da morte foi registrada como parada cardíaca súbita. Mas Dr. Marcos sabia que a verdade era muito mais sombria. Após o incidente, ele nunca mais foi o mesmo. Pediu transferência para outro hospital e raramente falava sobre o que aconteceu naquela noite. Os poucos que ouviram sua história relatam que ele ficou com medo de ficar sozinho em quartos escuros, e que, de vez em quando, ele sentia que a sombra ainda o perseguia. Até hoje, o quarto 305 é evitado por todos no hospital, e aqueles que se aventuram a entrar, relatam ouvir sussurros e sentir uma presença fria e maligna. A sombra, dizem, nunca foi embora, esperando sua próxima vítima.